Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Enem 2016. Estamos na prova amarela, questão 141, que diz o seguinte. O procedimento de perda rápida de peso, está entre aspas, vamos ver o porquê, é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria de até 166 kg, desculpa, não é peso pena, é lutador de sumô, né? De 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas pelas atividades físicas. Realizam 3 pesagens, mais uma vez entre aspas, antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ser entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos, mais uma vez entre aspas. As informações com base nas pesagens, faltou aspas aqui, né, estão no quadro. Então tá aí, na primeira pesagem, segunda pesagem, terceira pesagem, qual vai ser a média, qual vai ser a mediana e qual vai ser o desvio padrão. Ou seja, ele já fez as contas para você. Não é questão de contas, é de você entender o que é estatística. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram os atletas que deveriam se enfrentar na primeira luta seriam quais, né? Então essa é a pergunta. Bem, está entre aspas porque esse é um documento oficial de uma prova bonitinha e tudo mais, não sei o que, não sei o que lá, levando em consideração a velha confusão que nós fazemos entre massa e peso. Então, rapidamente, né? Massa tem a ver com a quantidade de matéria que tem no nosso corpo, também é uma medida da própria inércia, e isso se a gente pensar em termos de física clássica, tá? E peso é quando você coloca um corpo num campo gravitacional no qual ele vai ser atraído para o centro desse corpo massivo. Aí ele passa a ter um peso que é uma força, tá? Então, massa em quilogramas, peso em newtons. Os engenheiros resolvem esse problema usando a unidade de quilograma-força. Então, beleza? Esquecemos a aula de física, voltamos aqui para a estatística. Então, o que acontece? O lance é que ele te dá a média, a mediana e o desvio padrão. Se você tem uma compreensão clara de que é cada uma dessas coisas, basta você ver os dados para poder marcar a resposta certa. O que é cada uma dessas coisas? Média é aquilo que você se preocupa quando está aí ainda no ensino médio, por exemplo, querendo saber se você vai passar de ano ou não. Você tem que ter uma média lá, sei lá, 60 para poder passar. Então você soma todas as suas notas nos 4 bimestres, divide por 4, que é o número de bimestres, e você vai ter a sua média. Beleza? Já a mediana é uma coisa usada muito eu falo sempre, né, de avaliação de escola de samba. Quando você tem vários números e você quer comparar eles, às vezes os números extremos estão fora da curva. Então, por exemplo, você tem um montão de amigos, né? Você tem aquele amigo que é, poxa, burrinho pra caramba, tudo mais. Você gosta pra caramba, o cara só fala besteira, né? Não, mas é um cara fora da curva diante da capacidade intelectual dos amigos que você tem. E você tem um amigo que é o verdadeiro Einstein, né? Pô, tem alguns para citar aqui. Por exemplo, estou na casa de um hoje, Marcos Duílio, o cara de uma inteligência excepcional. Não dá para comparar com os seres humanos que você conhece de uma maneira geral. Então são coisas fora da curva. E você desconta o que é fora da curva e fica tirando a média do que está lá já próximo do meio. E para isso que serve mediana. E para que serve desvio padrão? Desvio padrão serve justamente para ver as distorções de todos os números que você tem. Quando você tem, por exemplo, um aluno que tira 8 em matemática e 6 em português, ele tem média 7. Mas é diferente de um aluno que tira 4 em português e 10 em matemática, que também tem a média 7. E esse tipo de distorção é vista em desvio padrão. Aí você fala que assim, dá para dar uma explicada melhor do que é desvio padrão? Eu já fiz isso. Então, se você for no próprio canal, você vai lá nas playlists, e nas playlists tem a explicação do que é desvio padrão e variância, e desvio padrão já em gráfico, num tipo de gráfico chamado de histograma, né? Então, essa explicação já está lá. Aí, uma vez que você já sabe que o desvio padrão que diz as distorções que acontecem nos vários números, você pode finalmente responder a questão, que é a seguinte: quem tem
a maior distorção e quem tem a menor. Bem, os desvios padrões mais acentuados, né? O menor está aqui no 3 e o maior está aqui no 2. Então você vai lá, 2 e 3, letra C de cachorro louco e não